Tudo bom, gente? Então, essa semana nós vamos falar sobre os números complexos. Então, de onde surgiu os números complexos, né? Depois dos números reais, quando nós temos algumas equações que não têm solução, tá? Então, como exemplo que vocês têm aí na apostila, é o x² mais 1 igual a zero, né? Eu isolo o x², né, que fica menos 1, e como é que eu resolvo aqui, então? Eu passo a potência como raiz, no nosso caso, se a potência é ao quadrado, ele passa como raiz quadrada. E pensem aqui comigo, raiz quadrada de menos 1 não existe no conjunto dos números reais. Então, o que a gente diz? A gente diz, então, que essa equação não tem solução ou não possui raiz real, tá? Mas, se a gente tiver um conjunto que admita essa raiz negativa, no caso uma raiz par, né? Poderia ser uma raiz quarta, uma raiz oitava, uma raiz sexta, e a equação passa a ter uma solução não vazia. Então, esse conjunto que a gente chama de conjunto dos números complexos, e a gente vai convencionar da seguinte forma, né? Solucionando, então, como se estivesse ali, né? Então, eu tenho que x² igual a menos 1, esse x vai ser igual a mais ou menos 1, raiz de menos 1, né? E aí, o que eu vou convencionar? Que isso aqui, o raiz de menos 1, é igual a i. Então, nós ficamos com a solução dessa nossa equação quadrática aí, né? Menos i e mais i. Então, essa unidade imaginária, ela vai vir sempre desse conceito aí, ó. Então, que i é igual a raiz de menos 1. Ou, às vezes, a gente pode ver, né? Então, a raiz voltando como potência, que i ao quadrado é igual a menos 1. Bom, então vamos ver aqui como é que fica convencionado, né? Como é que fica o número complexo, de que forma. Tá, então ele sempre vai ser escrito da forma, geralmente ele vai ser chamado de Z, né? Então não vai aparecer assim o Z cursivo, ele vai aparecer o Z pequenininho, Z minúsculo, da forma A mais BI, tá? Então esse A eu vou dizer que é a parte real e o BI a parte imaginária. Então aquele que tem o I vai ser a parte imaginária. O A e o B, eles são reais, tá? São números reais. E o I, como a gente acabou de convencionar, ele é a raiz de menos 1. Então, esse conjunto dos números complexos vai ser, então, todos os números dessa forma, que eu acabei de apresentar para vocês, onde A e B são reais, e o I é igual a raiz de menos 1, tá? Então, essa é a descrição do nosso conjunto aí, no nosso conjunto dos números complexos. Bom, então esse, como eu disse para vocês, ó, o Zzinho ali minúsculo, nessa forma A mais BI, é a forma algébrica. Então a gente tem a forma algébrica e a forma polar, mas usualmente a gente usa a forma algébrica. A é a parte real, B é a parte imaginária, como eu falei para vocês. E se a parte imaginária do número complexo é nula, ou seja, igual a zero, então o número é real. Pode ser que apareça numa questão assim, ó. Qual o valor de B para que esse número seja real? Né? Pode aparecer uma questão assim. Então, eu sempre vou substituir, para que ele seja real, o B tem que ser igual a zero, tá? Então, o A vai ser igual a zero vezes I, vai ser mais zero vezes I, ou seja, o Z vai ser igual a A. Então, a gente chama esse número de real, tá? Então ele vai ter só a sua parte real. Agora, ao contrário, se eu quiser que ele seja imaginário puro, ou seja, só tenha a parte imaginária, no nosso caso aqui do Z igual a A mais BI, o A tem que ser zero. Desculpa aqui. Então vai ficar Z igual a zero mais BI, ou seja, Z igual a B, e é o que a gente chama então de imaginário puro, tá? Bom, quando que dois números complexos são iguais, tá? Eu vou chamar de Z1, A mais BI, e Z2, C mais DI, tá? Temos dois números complexos aqui. Quando que eles são iguais? Quando suas partes reais e imaginárias forem respectivamente iguais.
Ou seja, eu tenho uma igualdade entre números complexos quando as partes reais, A e C, aqui no nosso caso, forem iguais, e B e D forem iguais, tá? Então, as partes reais e as partes imaginárias têm que ser iguais. O que eu chamo de conjugado de um número complexo, tá? Eu tenho um número Z igual a A mais BI, e o conjugado de Z é o número complexo Z barra, que a gente chama, tem uma barrinha em cima, que se obtém trocando o sinal da parte imaginária. Então, se eu tenho na ordem, né, parte real mais parte imaginária, o Z barra, que é o conjugado, vai ser sempre a parte real menos a parte imaginária. Então, vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Eu quero o conjugado desse Z igual a 4 mais 5i. Então, o nosso Z barra vai ser a parte real, vai continuar com o mesmo sinal. Eu vou trocar o sinal da parte imaginária, tá? Trocando o sinal. Não quer dizer que seja sempre negativo, tá? Então, se fosse aqui menos 5i, o Z barra seria 4 mais 5i. Operações com números complexos, tá? Então, aqui tranquilo quando nós estamos com eles na forma algébrica. Então, se eu tenho dois números aqui, vamos ver na adição, Z1, A mais BI, e Z2, C mais DI, quando que eu tenho Z1 mais Z2? O que vai acontecer? Eu vou somar as partes reais e as partes imaginárias. Vai ser isso. Então, a soma de dois números complexos é a soma, a parte real vai ser a soma das partes reais e a parte imaginária vai ser a soma das partes imaginárias. Quando eu quero a subtração, que Z1 também, então Z1 menos Z2, o que vai acontecer, tá? Então eu vou fazer A mais BI menos C mais DI. Então o que vai acontecer? Vai trocar o sinal dos dois aqui. Aqui vai ficar menos C e menos D. Então, a subtração vai ser A menos C mais B menos D, I. Então, a subtração de dois números complexos na forma algébrica vai ser a subtração da parte real, vai ser a parte real, e a subtração das partes imaginárias vai ser a parte imaginária. Multiplicação, gente, tá? Então, aqui nós vamos usar bem como a gente usava lá na álgebra, tá? Vamos tentar me acompanhar aqui. Então, os mesmos números, tá? Z1 e Z2, eu quero o produto de Z1 com Z2. Tá? Eu só vou armar aqui pra gente lembrar como é que é. Tá? Não precisa fazer decoreba, tá, gente? De repente, se cai uma questão pedindo o produto, vocês façam isso aqui mesmo, tá? O que nós vamos fazer agora? Aplicar distributiva. Então, vai ficar o quê, ó? Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, vai ficar A vezes C, AC. A vezes DI mais ADI. BI vezes C, pode ser BCI, só pra gente botar em ordem. E BI vezes DI vai ser B, D, I ao quadrado. Concorda comigo? Ó, B, BI, DI vai ficar como se fosse um X, né? X ao quadrado. Só que, gente, o que nós vimos lá na primeira parte? Como é que a gente convenciona esse I ao quadrado? Ai, ai, ai. Eu ia achar a folha que não vou achar. Daqui. Como é que a gente convenciona esse I ao quadrado? Esse I ao quadrado é menos 1. Então, eu vou substituir aqui onde tem I ao quadrado, vou botar menos 1. Tá? Então, vai ficar assim, ó. AC. Aqui onde tem I, eu vou colocar um I em evidência, tá? Então, vai ficar AD mais BC, I. E aqui vai ficar mais B vezes D. E o I ao quadrado é menos 1. Então, vocês concordam comigo que o produto de Z1 com Z2 vai ser o quê? AC menos BD, vai ser a parte real, menos BD, mais AD mais BC, I, vai ser a parte imaginária. Desculpa que ficou meio apertado aqui. Então, no momento que eu multiplico BD vezes menos 1, vai ficar menos BD, né? Então, sumiu aquele I daqui. Então, nós ficamos com uma parte real, né? Então, vai ficar AC menos BD, parte real, AD mais BC, parte imaginária. Foi o que eu disse pra vocês, não precisa decorar. Ah, vou decorar. Não precisa, tá, gente? Faz a distributiva na hora lá que tá show. Divisão. O
O que é a divisão, então, de dois números complexos na forma algébrica, tá? Então, vamos representar assim como fração. Z1 dividido por Z2. O que vai ser para nós aqui? Ó? Então, vai ser A mais BI dividido por C mais DI. Tá? Quando a gente estuda lá raízes, racionalização, pensem comigo que esse I é raiz de menos 1, tá? Eu não posso ter uma raiz aqui no denominador. Então, o que a gente faz? O que a gente chama de racionalização, tá? E quando que a gente racionaliza quando eu tenho um termo com raiz e outro sem raiz? Eu multiplico pelo conjugado. É que é a mesma coisa. Lembram que eu acabei de falar para vocês? O que é o conjugado do número complexo? É ele, né, com o sinal da parte imaginária contrária. Então, seria assim, ó. Eu vou multiplicar isso aqui, vou racionalizar por esse valor do denominador aqui, seria o divisor, pelo conjugado dele. Então, seria isso aqui, ó. Tá? Então, convencionando, né, fazendo bonitinho aqui, como é que ficaria, ó. Z1 sobre Z2 é a mesma coisa que Z1 vezes o Z2 barra sobre Z2 vezes Z2 barra, o conjugado do Z2, tá? Então, sempre vai ser isso aqui, a divisão. Para quê? Por que eu tenho que multiplicar pelo conjugado? Para que aqui embaixo fique um número real. Tá, lá em cima a gente faz a distributiva normal, eu só vou mostrar para vocês como fica um número real ali embaixo. O que seria isso aqui, gente, ó? Opa, C menos DI. Tá? A gente lembrando lá dos produtos notáveis, isso aqui é o produto da soma pela diferença. E o que é o produto da soma pela diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o que ficaria aqui para nós? C ao quadrado menos D ao quadrado, I ao quadrado. E o que é I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então, opa, esqueci do quadrado. Então, vai ficar C ao quadrado menos D ao quadrado vezes menos 1, mais D ao quadrado. E isso aqui é um número real, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer, multiplicar pelo conjugado ali na divisão, para que a gente tenha uma divisão por números reais. Então, tá.